Olá, estamos em mais um episódio do Saúde do Intestino. Hoje tenho a honra de trazer um grande amigo, o anestesiologista Dr. André Scocuglia. Eu agradeço o convite do amigo Danilo e companheiro de profissão e espero contribuir para o debate e desmistificar qualquer mito que haja em relação à anestesiologia. Estamos aqui para ajudar. Ótimo, André. Então a gente sabe que a anestesia é um tema que gera muito medo, muita desconfiança dos pacientes, né? Então tem muito paciente que diz que tem mais medo da cirurgia ou da anestesia do que da cirurgia em si. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa ansiedade dos pacientes no seu dia a dia com essa área da medicina tão importante, né? Que você é o anjo da guarda do paciente naquele momento cirúrgico. É verdade. A gente tem, desde a formação e a prática clínica, né, anestesiológica, a gente vê bastante essa queixa do paciente do medo, de dizer que sente mais medo da anestesia do que da própria cirurgia. E isso se deve ao fato que, no passado, a anestesiologia evoluiu como uma ciência muito rudimentar e foi evoluindo bastante ao longo do último século. A gente vai conversar um pouco sobre hack aqui, você vai ver que a hack tem um pouco mais de 120 anos, então a gente vai desmistificar isso aí. Ótimo, André. Então é isso mesmo. Muitos pacientes têm medo, têm dúvidas, né? Fica, doutor, eu vou ficar acordado, vou ver vocês mexendo lá na minha cirurgia. Como é que é isso, André? Eles ficam acordados, dormem? Como é que é esse processo durante a cirurgia? Que muita gente tem muito medo. Diz, doutor, eu morro de medo de ver sangue, né? Eu não quero ver nada. Já chega, a maioria acho que chega falando isso pra gente, né? Já desde o pré-operatório. Isso, a gente quando está em consulta pré-anestésica, às vezes vai explicar para o paciente qual será a técnica anestésica e a queixa é, não importa doutor, eu só não quero ver nada. Então assim, a resposta primária é, não, você realmente não vai lembrar de nada. A gente faz medicações pré-anestésicas que garantem que você não vai sentir ansiedade e que muito provavelmente não vai lembrar de nada, nem do transoperatório e provavelmente nem do pré-operatório, porque nossas medicações sedativas, os sedativos venosos, eles têm esse efeito de amnésia anterógrada e retrógrada. Então, nesse período perioperatório, o paciente tem realmente a perda da memória e da ansiedade, consequentemente. Isso é muito bom, André, a gente esclarecer esses fatos, né? Porque gera muita ansiedade antes da cirurgia. Exato. Muitas vezes os pacientes não conhecem o seu anestesista, né? Antes de operar. Por isso que é sempre bom você operar com a equipe coesa, que sempre trabalhe junto, tenha confiança um com o outro, cirurgião, anestesiologista. Então, é importante você procurar uma equipe que tenha um alto volume de cirurgias e o principal de tudo, que você confie, tá certo? A gente vê isso, esse medo é muito grande e por isso que a gente quis falar sobre um pouco da anestesiologia. Perfeito. André, e como é que é a cirurgia? A gente faz muita cirurgia grande também, mas tem um alto volume de cirurgias orificiais, que a gente chama a hemorroida, fístulas perianais, né? Que é o nosso principal produto cirúrgico do dia a dia. Sim. Como é que é essa anestesia da cirurgia de hemorroida? Que muita gente me pergunta, doutor, eu vou fazer aquela hack anestesia, eu já tenho medo da agulha, espetar uma agulha na minha coluna, eu fico com muito medo. É assim mesmo para toda cirurgia? O paciente vai ficar com a dor na coluna 20 anos depois? Como é isso, doutor André? Exatamente. A gente tem essa visão folclórica muito ainda da hack anestesia, porque também foi uma técnica que vem evoluindo ao longo do tempo, né? Desde as agulhas reutilizáveis há 100 anos atrás, Imagine, que não se usa mais, até agulhas ultra finas, que são as agulhas utilizadas hoje em dia e que evitam a tão temida cefaleia pós-hack. Mas em se tratando de cirurgias orificiais, mais especificamente da cirurgia de hemorroidas, a gente pode não obrigatoriamente fazer sempre hack anestesia, porque a gente vai estar trabalhando num plano cirúrgico mais superficial. Então, a gente pode lançar mão de bloqueios
específicos, como o bloqueio do pudendo, que é um bloqueio regional, né, um bloqueio local associado à sedação venosa prévia, e o paciente não vai sentir dor, não vai ter memória, e com isso, além disso, a gente tem as vantagens de evitar todos os desconfortos que podem advir de uma raquianestesia, como a tão temida cefaleia pós-raque, que é aquela dor de cabeça que não pode mexer a cabeça de jeito nenhum. A gente não tem isso com essa nova técnica de bloqueio e sedação. A gente não tem hipotensão severa, ou seja, o paciente não fica com a pressão baixa, não fica com náusea. Então é uma opção segura e bastante confortável para os nossos pacientes. André, isso foi uma evolução grande dentro da nossa equipe, que a gente percebeu que os pacientes eles tinham resultados melhores das cirurgias deles através de uma anestesia mais moderna, né? Exato. Que você trouxe isso para a nossa equipe e os pacientes se beneficiaram bastante. Então, não existe isso mais nas nossas cirurgias de cefaleia pós-raque. A gente via que o paciente ficava muito debilitado, com muito desconforto, tinha que voltar para o hospital para receber hidratação. Isso. Prolonga a internação, né? Prolonga a internação, mais tempo longe da sua família. Então isso foi um benefício muito grande que conseguimos desenvolver na nossa prática cirúrgica, né? André, e quando a gente faz essa anestesia, como é que o paciente fica lá? Que muita gente vai dizer, doutor, eu vou dormir, mas alguém fica vendo meu coração, como é que é isso? A gente fica monitorizado o tempo todo? Isso, exato. O anestesista, como você bem falou, é o anjo da guarda, é o melhor amigo do paciente. Então ele vai estar antes de entrar na sala, na consulta pré-anestésica, durante a cirurgia e após a cirurgia na sala pós-anestésica com o paciente. Dentro da sala, o paciente vai ser monitorizado, né? Todos os seus sinais vitais vão ser monitorizados. E aí a gente inicia o procedimento anestésico cirúrgico com a sedação venosa. O paciente vai quebrando a ansiedade, vai sendo monitorizado, né, sob monitorização. E aí vai sendo posicionado. Quando ele atinge um plano de sedação e analgesia venosa também suficiente, ele recebe o bloqueio, né, do nervo pudendo, que é um bloqueio bastante eficaz, um bloqueio bilateral, no caso da hemorroidas, cirurgia de hemorroidas. E aí, só depois que a gente checa a eficácia do bloqueio, que o cirurgião está, assim, autorizado a iniciar o procedimento. E aí ele vai fazer toda a sepsia, né, e antisepsia, a posicionar os campos cirúrgicos, e o paciente vai ficar só com a área a ser operada exposta. Exato, né, André? E esse bloqueio, toda essa segurança que você traz, é o anjo da guarda no paciente. Então, você quando for fazer sua cirurgia, tem que procurar um anestesista, um anestesiologista da sua confiança, que tenha segurança durante todo o seu procedimento, né? Principalmente a gente vê também exames endoscópicos também, né? Que existem alguns lugares que não tem a segurança e o paciente ele faz o seu exame sem um médico anestesista, né? Colocando em risco a sua vida. Então sempre que você for realizar algum exame como endoscopia, colonoscopia, primeira coisa é checar se existe um anestesista naquele local para garantir a sua segurança. Se você vai ter um anjo da guarda do seu lado ou não. Exatamente, exatamente. Realizar procedimento de exame endoscópico, colonoscópico ou mesmo de imagem para pacientes especiais, crianças ou claustrofóbicos, sem a presença de um anestesiologista habilitado, é coisa do passado. Isso não existe mais, né? Então, basicamente, era um selo de qualidade, hoje em dia é uma questão básica. Exato, eu acredito, é a na minha segurança opinião. mínima, né? É a segurança básica para que o procedimento possa ser realizado. Exato. Né? Ter o anestesista ao seu lado durante todo o procedimento. Muitas vezes os pacientes me perguntam, pacientes amigos e amigos, mas você fica lá? Eu fico lá, antes, durante e depois. Sempre. O tempo todo, o anestesista está lá. Não tem como eu, coloproctologista, fazer uma colonoscopia,
estar atento ao exame e também à sedação, ao monitoramento, porque vai ter coisas que eu não vou conseguir ver. Às vezes o paciente faz uma bradicardia, tem alguma alteração, e se você não atuar rapidamente, né, detectar rápido e atuar certeiramente, ele pode morrer ali em um simples exame, como a gente escuta acontecer de vez em quando, com mais, é uma realidade. Com mais frequência até do que a gente gostaria, porque ninguém deve morrer por causa de uma sedação ou de uma falta de cuidado. A gente gostaria zero. É intolerável acontecer isso até hoje. Então a gente está aqui também para tirar dúvidas, esclarecer sobre procedimentos e conscientizar a população sobre a sua segurança, porque às vezes o paciente ele não sabe que precisa ter um anestesista durante o exame. Então procure sempre um local que tenha o seu anjo da guarda, o médico anestesiologista. Perfeito. André, e com esse bloqueio do pudendo, o paciente ele só perde aquela sensação de dor durante aquele momento da cirurgia ou fica por mais algum tempo? Ótima pergunta. O bloqueio do pudendo, os estudos descrevem uma média de 24 horas de analgesia intensa para o paciente, variando entre 18 e 30 horas. Em média, 24 horas de analgesia, a partir do momento do bloqueio, procedimento cirúrgico, e 24 horas, ou seja, as horas mais críticas da dor, né, pós-operatória da cirurgia orificial estão cobertas pelo bloqueio do pudendo bilateral. E assim, o paciente já acorda da cirurgia sem dor nenhuma, né, doutor André? Antes mesmo de qualquer intervenção, o bloqueio já estará instalado. Então não tem dor transoperatória nem pós-operatória. Isso implica em muitas coisas também, realizar esse bloqueio, uma anestesia mais moderna, né? Diminui o número de medicamentos que ele vai tomar no pós-operatório também, com medicamentos potentes, né? Pacientes até tomavam morfina antigamente, tramal. Hoje em dia, com esse bloqueio, fica mais prolongada, né? Essa analgesia. Perfeito, exatamente. O bloqueio ele proporciona muitos benefícios, né? O primeiro deles não existe bloqueio das pernas. O paciente está apto a andar assim que ele estiver bem acordado. Ele já pode andar. Ele pode ter alta precoce, ele urina em pouco tempo, né? Ele vai voltar às suas funções intestinais em breve também. E em relação ao consumo de medicação analgésica, com certeza, não existe nada mais eficaz em anestesia do que um bloqueio de um nervo. Então, assim, existe uma economia muito grande nas medicações analgésicas opioides, por exemplo, que tem os seus próprios riscos, como você citou a morfina, ou o tramal e a codeína, como algumas pessoas podem conhecer, outros, né? Elas têm riscos como, além de alergia, depressão respiratória, né, nos idosos. E então, quanto menos utilizar, melhor. Então, assim, desse jeito, com essa anestesia mais moderna, conseguimos diminuir os riscos do paciente e trazer mais segurança para ele. Associado também a menos dor e um retorno mais rápido às suas atividades, o convívio com sua família, né? Qualidade. Então, a gente só vê vantagens nessa anestesia mais moderna, né? Com certeza. A sedação com o bloqueio do pudendo. Então, se você está em casa e for realizar uma cirurgia orificial, uma cirurgia da proctologia, discuta com o seu médico a opção de realizar essa anestesia, esse tipo de anestesia. Uma sedação com bloqueio do pudendo. André, então a gente vê muita coisa da anestesia, né? Muitas pessoas me perguntam também, doutor, eu vou acordar no meio da cirurgia, existe o risco de eu não acordar dessa cirurgia? Como é isso? A gente vê até em filmes, né? Acontece isso, então, como é isso, doutor André? Explica um pouquinho mais para os nossos telespectadores. Bom, a sedoanalgesia, né? A sedação que a gente faz venosa, ela é muito pessoal de cada paciente. A gente diz que a anestesia é sempre personalizada. Então tem pacientes que tendem a dormir mais do que outros e a acordar mais cedo do que outros, mas nós anestesistas estamos preparados e qualificados para reagir a cada demanda de cada paciente. Se o paciente é um paciente que ele tem mais dificuldade para dormir, a gente pode ajustar a dose ou as medicações.
E os pacientes que demoram um pouquinho mais para acordar, a gente pode lançar mão dos reversores, que são outras medicações que cortam o efeito da medicação sedativa. E o paciente acorda praticamente instantaneamente. E com toda a segurança, né, Com do toda procedimento. segurança. Doutor André, e uma coisa que a gente vê muito, um grande volume de exames endoscópicos que temos, né? Então a gente vê que às vezes muitos pacientes eles têm medo, né, de sentir dor durante o exame, não dormir, né? E que não é uma verdade, é uma coisa que a gente brinca muito, né, antes dos exames, tanto de endoscopia como de colonoscopia, é que vai ser o melhor sono da vida do paciente, né? Os pacientes riem, acham divertido, mas é uma verdade, né? É verdade. Muitas pessoas deixam de fazer o exame por medo de dor ou de desconforto, só que isso é totalmente uma inverdade, né? Exato, exato. A sedanalgesia que a gente realiza para exames endoscópicos e colonoscópicos é uma sedação, mas não deixa de ser anestesia, e é por isso que tem um anestesista do seu lado, ou seja, você não vai sentir dor, você não vai ter memória, você não vai sentir nenhum desconforto. Vai ter um anestesista do seu lado, você vai estar monitorizado durante todo o procedimento. Isso, e aquele sono que a gente brinca. É o soninho da beleza. O sono da beleza, né? Então, assim, é muito bom e você faz o seu exame, previne o câncer, consegue tratar algumas doenças através dos exames enquanto você dorme. Então, é muito importante sempre fazer o exame com um médico anestesiologista. A gente bate muito nessa tecla porque é uma diferença entre vida ou morte, né? Então, André, e o que você recomenda? Existe alguma recomendação para o paciente que vai se submeter a uma anestesia, para um procedimento cirúrgico? Existe alguma recomendação que você possa dar para esse paciente que está em casa, escutando a gente, que ele quer potencializar a sua recuperação pós-anestésica? Bom, eu acredito que tudo começa com a consulta pré-anestésica, né? Interessante fazer a consulta pré-anestésica com seu anestesista de confiança, ou seja, a sua relação com seu anestesista vai começar aí, antes do hospital, né, no consultório, e aí ele já vai te conhecer, traçar todo um perfil, tanto das suas doenças ou não, das suas alergias ou não, do seu histórico cirúrgico ou não, e aí vocês vão estar mais íntimos naquele momento. Isso aí vai melhorar as condições cirúrgicas, tanto para o cirurgião, quanto pós-operatórias para o paciente. Vamos aproveitar um pouquinho mais do Dr. André aqui e vamos conversar sobre mitos e verdades sobre anestesiologia. Dr. André, vamos lá. Primeira pergunta. A anestesia geral é mais perigosa do que a cirurgia em si? A resposta é não. A anestesia perigosa é a anestesia mal indicada. A anestesia geral, quando bem indicada, protege o paciente e dá condições cirúrgicas ideais para o cirurgião curar o paciente. Ótima resposta. Muita gente tem essas dúvidas, né? É verdade. Outra pergunta, essa daqui, muita gente antes de fazer o exame, a colonoscopia, a endoscopia, eu tenho certeza que tem essa dúvida aqui. A anestesia faz a pessoa revelar os segredos? Aquele medicamento branquinho que você injeta no paciente é o soro da verdade, doutor André? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito no consultório. Então, o que faz a pessoa ficar nessa história de dizer verdades ou sonhos é estar em estado de anestesia superficial. E o branquinho é o seu aliado. Quando o Propofol entra em ação, não tem quem segure. Vai dormir. Não vai mais falar nada. Então o seu anestesista não vai superficializar a sua anestesia. Ele vai deixar você num sono profundo. Pode ficar tranquilo que você não vai sair por aí contando os seus segredos para ninguém, viu? Não vai. Outra pergunta muito interessante, doutor André. Às vezes a gente chega, o paciente muito ansioso, né, com muito medo, né, do que vai passar, e ele diz logo: doutor, eu quero a anestesia mais pesada que você tem aí. Bota eu para dormir, que eu quero aquele sossega-leão. É verdade. Então, assim, a gente volta para aquela tecla que a gente falou. A anestesia ideal é a anestesia específica
para aquele procedimento, para aquele paciente. Então, vai ter procedimentos que com anestesia mais leve, de sedação, vai ser o suficiente para que ele tenha todo o conforto que ele precisa e volte para o conforto da família dele o mais rápido possível. Com a segurança, né? Muito E toda a importante segurança sempre. individualizar essa anestesia, né? Não é uma receita de bolo, Exato. é uma individualização para cada paciente. Então isso é muito importante esclarecer isso também. É verdade. Doutor André, outra pergunta aqui que o pessoal fez. Vamos lá. Existem pessoas que são resistentes à anestesia? Sim. Existe uma seara da anestesia chamada farmacogenômica, que é como cada paciente, cada pessoa especificamente reage aos fármacos. Trazendo para o popular, tem aquele seu amigo que aguenta beber muito vinho e tem aquele seu amigo que com uma tacinha já está dormindo. Com anestesia é a mesma coisa, porque depende do seu fígado. Então, tem gente que é mais forte, tem gente que é mais fraco. É verdade, se depende do fígado. Eu tenho uns conhecidos que o fígado deles é potente, Estão viu? treinados. E outra coisa, essa daqui é muito importante, doutor André, e até para você que é paciente, vai fazer uma cirurgia, vai fazer um exame, endoscopia, colonoscopia, ou que também está tomando aquelas canetinhas emagrecedoras. O jejum antes da endoscopia ou de um exame endoscópico é tão importante assim? Isso. Essa questão é de extrema importância, porque agora com esse uso extensivo, né, das canetas emagrecedoras, que retardam o esvaziamento do estômago, a gente tem visto cada vez mais os pacientes com resíduo, com comida no estômago ainda, mesmo com o jejum que era feito antigamente. Então, o jejum é de extrema importância para qualquer procedimento anestésico, seja uma sedação ou um transplante, tem que ter o preparo pré-operatório e dentro disso o jejum. É muito importante mesmo. Isso. E hoje mesmo aconteceu conosco, né? Um paciente, ele tinha tomado apenas uma dose de Ozempic e não avisou a equipe. E então ele pensou que só uma dose não ia fazer efeito. E pelo contrário, quando a gente fez o exame, estava o estômago cheio de comida e que foi um risco. Ele omitiu essa informação para a equipe e colocou a sua própria vida em risco, né? Porque uma broncoaspiração é um evento grave, que leva o paciente a óbito mesmo, é uma pneumonia gravíssima. É verdade. O uso das canetas emagrecedoras, elas favorecem que haja resíduo gástrico e caso haja aspiração desse conteúdo durante a anestesia e o procedimento endoscópico ou cirúrgico, os resultados podem ser catastróficos. É verdade. E a última pergunta, doutor André. O anestesiologista, ele só aparece lá na hora da cirurgia ou ele está mais envolvido em outros processos? Não, de preferência sem processo. Não, como eu tinha falado em uma das questões anteriores, tenho colegas que perguntaram, mas você fica lá o procedimento inteiro? Então vamos reforçar novamente. Eu estou lá antes, durante e depois. O anestesista vai estar sempre ao seu lado. Pois muito obrigado, doutor André, por vir agradeço. aqui gentilmente e tirar essas dúvidas, esclarecer aos nossos pacientes, telespectadores também, a toda a pessoa que se interessa por ter uma qualidade de vida melhor, mais segurança nos seus procedimentos cirúrgicos. É de extrema importância ter uma equipe coesa, uma equipe que trabalhe conjuntamente há bastante tempo e essa ótima interação médico-anestesiologista, porque isso depende a boa comunicação, a boa convivência. Às vezes eu estou só olhando de uma forma diferente, o André já fica preocupado, já diz o que é que está acontecendo, está tudo tranquilo. E essa relação é muito importante, essa parceria. Então eu gostaria de agradecer por toda essa parceria, meu amigo, por estarmos juntos nos momentos de alegria, nas dificuldades e na luta diária por fazer o bem para os pacientes e devolver a saúde, restabelecer essa qualidade de vida para todos, né? Então, obrigado, meu amigo. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar presente e de fazer minha parte nesse esclarecimento aí, dando a minha contribuição para a especialidade.
Esse foi mais um bate-papo do nosso podcast Saúde do Intestino. Espero que vocês tenham gostado. Manda essa mensagem, esse podcast, para alguém que você acha que vai se submeter a uma cirurgia e que tem medo da anestesia, que ele pode tirar algumas dúvidas, esclarecimentos. Então eu fico feliz em poder trazer todo esse conhecimento, profissionais de alta qualidade, para você ir perdendo medo e buscando a sua qualidade de vida.